vamos a Brasília. Délio Rocha, o aniversariante de hoje, Elivaldo Barbosa. Parabenize-o. Pois é, Délio, me permita aí chamá-lo também, né? Já que essa oportunidade que você está aqui com a grata satisfação de ser o dia do seu aniversário, né? Esquecer um pouco aí a pandemia por uma data tão importante para todos nós, tê-lo em nosso convívio, com muita saúde, muita força e uma satisfação muito grande. Felicidade, Délio. Feliz aniversário. Bom, Délio Rocha, parabéns para você, Délio, mais uma vez. Queria que você falasse aí da situação em Brasília, né? A situação não anda nada fácil aí nos corredores dos palácios de Brasília, da capital federal. Joelso, boa tarde para você, boa tarde para o Elivaldo, meu obrigado aí ao Elivaldo pelos parabéns, a você também, Joelso. É isso mesmo aqui no Congresso Nacional. O momento é muito difícil, né? Porque tem a crise política, tem a pandemia que a gente está enfrentando, que é nosso problema maior nesse momento, tem a crise econômica. E ontem, aqui numa coletiva na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, falou como tem sido o trabalho do Congresso Nacional e mais especificamente o da Câmara, neste momento tão difícil aí de pandemia e que o Congresso também tem dificuldades de diálogo com o governo federal, com o Poder Executivo. A gente tem acompanhado aqui vários embates aqui entre o Parlamento e o Poder Executivo e o presidente Rodrigo Maia explicou um pouco como tem sido então a dinâmica de trabalho da Casa. Vamos acompanhar. O Parlamento continua com as suas atribuições garantidas, nós vamos continuar trabalhando, o Parlamento funcionando, aprovando as matérias que entendemos que são relevantes e rejeitando aquilo que possa vir do governo ou de algum partido que a gente entenda que não tem apoio da maioria do Parlamento através da sociedade através do Parlamento. O melhor caminho é o caminho do diálogo, da construção de pontes. Infelizmente não é o que vem acontecendo nas últimas semanas, mas esse é o caminho adequado para que a gente possa enfrentar a pandemia, para que a gente possa ter um número menor de mortos, que a gente possa ter um número menor de desempregados, que a gente possa ter um número menor de fechamento de empresas no Brasil. Mas para que isso ocorra, acho que um ambiente de mais normalidade e de mais harmonia dá uma sinalização muito melhor para aqueles que estão olhando, né, os passos das autoridades dentro do Brasil e fora do Brasil. Joelso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem sido alvo de críticas por parte dos aliados do presidente da República. Nas manifestações aí de aliados de Jair Bolsonaro, a gente tem visto, inclusive, aí, os manifestantes defendendo o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo. E o deputado Rodrigo Maia, ele também comentou sobre isso. Vamos conferir. Eu já tenho manifestado sobre esse tema. Todos sabem a minha posição e da grande maioria da população em relação, primeiro, a eventos com aglomeração, e segundo, em relação aos ataques dessas manifestações ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. Eu acho que não ajudam e estimulam conflitos que não deveriam ser estimulados em momento nenhum, principalmente no momento de uma pandemia onde o Brasil já tem mais de 7 mil mortos. A democracia é um sistema onde um poder, né, mostra para o outro quais são os seus limites. Muitas vezes a gente não gosta da decisão do outro poder. Também é legítimo ter essa liberdade, mas precisa saber qual é o limite da nossa liberdade para que não pareça um confronto. E a gente precisa respeitar sempre as decisões do ministro do Supremo. Qualquer decisão depois tem direito a recurso. Eu acho que a nossa democracia ela é forte porque as nossas instituições funcionam bem. Porque se não for assim, deixa de ser democracia, né? E passa a ser uma autocracia. E isso não é bom, né, para o nosso país. Então é importante que todos nós, às vezes a gente não gosta de uma decisão do Supremo, de uma decisão liminar ou de uma decisão do plenário, mas quando ela é feita a gente precisa respeitá-la. Pode fazer a crítica, mas tudo sempre no limite da civilidade para que a gente possa ter sempre a relação de diálogo garantida entre os três poderes.
Esses conflitos entre o poder legislativo e o poder executivo, eles atrapalham, mas é que o parlamento, Joelson, segue trabalhando normalmente, dentro do que é possível. Hoje, por exemplo, tem uma sessão virtual onde está sendo discutido aquele projeto que envolve aí o Programa Federativo de Enfrentamento do Novo Coronavírus. Esse programa já foi aprovado no Senado, né, com um valor menor do que a Câmara queria e mais do que o governo federal pretendia, né? O que o Senado aprovou prevê 60 bilhões de reais para estados e municípios. Agora tem uma contrapartida, viu, Joelson? Em compensação, os estados e os municípios vão ter que congelar o salário dos seus servidores. Isso até dezembro de 2021. Aliás, vale para os estados, os municípios e a União. Esse projeto, como eu disse, está sendo discutido na Câmara e pode ter algumas mudanças. Fora aí desses servidores, aliás, desse grupo que deve ficar sem salário, já tem umas exceções que foram aprovadas no Senado para os profissionais da área de saúde e para os profissionais da área de segurança pública. Nessa discussão aqui na Câmara, pode ser que outras categorias possam entrar, mas a gente vai ter que esperar um pouco mais para acompanhar isso. Joelson. Que forem se colocando como essenciais nessa discussão, nesse debate, podem ir entrando nesse cenário. Agora chama atenção, Erivaldo Barbosa, na fala do Rodrigo Maia, ele chama a atenção para o risco da autocracia, né? Claro que ele não falou isso diretamente, mas citou ali que seriam autocratas, o governo da Rússia, né? Uhum. É um autocrata, né? Que é um homem que manda e desmanda lá dentro. O parlamento teria papel mais secundário. Você tem uma eleição ali que todo mundo questiona o resultado. O Nicolás Maduro seria um autocrata também. Então ele faz essa comparação, por que é importante preservar a democracia para evitar regimes autocratas. Isso chamou a atenção. E chamou a atenção também agora, Elivaldo, as informações da possibilidade desse congelamento, mostrando que o Estado, a União, vai ter dificuldade de dar reajustes aos seus servidores até o ano que vem. Exatamente. Essa foi, inclusive, uma condição anunciada pelo ministro Paulo Guedes para que esse socorro financeiro aos estados e municípios ocorra. Inclusive, foi orientado até o projeto que saiu já do Senado. E com emendas feitas e colocando casos como os profissionais da saúde e da segurança, houve também uma tentativa, até aqui mesmo, do senador Elmano Ferreira, de incluir a área da assistência social. Essa não conseguiu entrar, mas quem sabe se não consegue lá na Câmara Federal. Há algumas flexibilizações. Aí, Délio, alguma alteração no texto, o texto volta para o Senado para ser novamente apreciado, discutido e deliberado em caráter definitivo. Aí pode até demorar aí mais uma semana aí para que ele seja definitivamente aprovado. Havia uma expectativa que lá fosse votado ontem na Câmara, não ocorreu essa aprovação, ou seja, a Câmara é um colegiado mais plural, digamos assim, é bem mais amplo e, consequentemente, o debate ele é mais complicado até para acontecer aí, aliás, a construção dos consensos, né? Uhum. Bom, Délio, é difícil prever, então, prazos para isso? Joelson, olha, pode atrasar porque tem muitas questões aí sendo discutidas, mas o presidente da Casa, Rodrigo Maia, ontem ele inclusive enfatizou nessa entrevista dele que o momento é de acelerar, né? A gente não pode perder tempo porque essa questão aí, esse projeto, ele está ligado ao enfrentamento da pandemia e, claro, que todos os recursos, nesse momento, são necessários. A ideia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é chegar aí num acordo para que essa discussão não demore, exatamente para que não haja não seja prejudicado, né, esse enfrentamento e que a gente tenha esse dinheiro chegando o mais rápido possível para os estados e os municípios, principalmente esses entes que mais precisam e aqueles que estão com mais dificuldades aí de enfrentar, de combater a pandemia. Inclusive, esse é um critério, viu, Joelson? O valor aí que vai ser destinado a estados e municípios também vai levar em conta o nível, né, a gravidade da doença, dessa pandemia do novo coronavírus. Joelson. Tá, Délio, agora só para a gente finalizar, o Elivaldo me fez uma pergunta, que aliás me deu uma informação aqui e me fiquei com essa curiosidade. As sessões na Câmara e no Senado, elas estão acontecendo presencialmente, virtualmente ou de maneira mista? Tem deputado que vai, tem deputado que fica em casa, tem movimentação nos corredores aí?
Joelson, de maneira mista, só que aqui na Câmara e no Senado aparecem apenas alguns parlamentares, né? Muito poucos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem feito um esforço para comparecer aqui à Câmara Federal, mas sempre cumprindo um protocolo de isolamento. Ele mesmo não costuma se aproximar de outros parlamentares. As entrevistas aqui, a dinâmica das entrevistas mudou, né? Agora ele fica num cercado com um distanciamento muito maior para os jornalistas, e quando tem alguém no plenário, né, alguns parlamentares, a gente não vê ninguém do lado do outro. E geralmente um grupo aí que eu arriscaria dizer de no máximo 8 pessoas. Joelson. Então, Délio Rocha falando direto de Brasília desse cotidiano alterado na capital federal. Obrigado, Délio, pelas informações. Direto de Brasília. Tá aí, Elivaldo, os deputados às vezes aparecem lá e tal. Exatamente, já tive a oportunidade de acompanhar na TV Câmara, exatamente isso. O presidente lá na mesa, chamando sempre os parlamentares dos seus estados lá, virtualmente, entra lá na videoconferência, mas vai, de vez em quando aparece um parlamentar lá mesmo, no plenário, e ali naquele pinga-fogo ele acaba participando também do debate. Por falar em sessão presencial, aqui em Teresina, amanhã, quarta-feira, é o dia marcado para o reinício das sessões presenciais na Câmara Municipal, Joelson. E eu conversei com o vereador Jeová Alencar, está tudo certo amanhã, embora com algumas contestações, por exemplo, da líder do prefeito na Câmara, a vereadora Graça Amorim, mas, segundo o parlamentar, que nós falamos com ele na semana passada, até mostramos aqui uma entrevista, e ele informou que todos os cuidados estão sendo adotados em relação a distanciamento, a presença da imprensa também com o seu local adequado, usando máscaras, e os parlamentares que estão aí no grupo de risco, esses aí estariam dispensados dessas sessões. A gente saber se não vai atrapalhar o quórum, né? O quórum, é verdade. Deliberativo, né? Porque alguns parlamentares, eu não contei ainda não, mas não tem só 1 ou 2 não, né? Mas vamos aguardar, né? Amanhã a conferir esse reinício de sessões presenciais na Câmara Municipal de Teresina.